Salve, salve, caros alunos e amantes da farmacologia! Bem-vindo a mais uma videoaula do curso de Farmacologia Clínica do professor Sérgio. Na aula de hoje falaremos sobre o tratamento das infecções de pele e tecidos moles. Os nossos objetivos são reconhecer os principais agentes etiológicos causadores de infecções de pele e tecidos moles, discutir o quadro clínico característico das infecções de pele e de tecidos moles. Vamos também analisar os tratamentos farmacológicos das infecções de pele e tecidos moles e vamos discutir os usos clínicos das cefalosporinas. Como sempre, iniciamos pelo nosso caso clínico. O nosso paciente de hoje é o Caio. O Caio é um adolescente de 15 anos que faz o 7º ano e apresentou ao consultório médico com o resultado de uma VSH elevada para a idade dele. Foi feito também coleta dos ferimentos que foram observados na pele dele e ele informou que faz tratamento utilizando um anti-inflamatório não esteroidal tópico, mas que não observa nenhuma melhora. Após o exame físico, foi observado lesões na região perioral, também descamação nos braços e um prurido discreto, além de áreas com pus. O Caio informou que esse quadro ele persistia por mais de 7 meses e, em virtude dessas características, foi prescrito para o Caio benzetacil intramuscular em dose única. As perguntas que são feitas para esse caso clínico são as 4 seguintes. A escolha do antibiótico ela está correta? Se a escolha do antimicrobiano ela estiver equivocada, qual antimicrobiano deve ser escolhido e descreva os fatores de escolha desse antimicrobiano. Terceira pergunta é quais os parâmetros de monitorização, ou seja, os parâmetros de efetividade e também de segurança nesse caso. E esse caso ele é compatível com qual infecção de pele? Qual o seu principal agente etiológico? Então iniciaremos com a seguinte pergunta: quais são os tecidos moles? Quando nós falamos de infecção de pele e tecidos moles, precisamos inicialmente identificar quais são esses tecidos moles. Então, tecidos moles são quaisquer tecidos compostos pela matriz extracelular, rica em colágeno e também elastina. Ou seja, as infecções de tecidos moles, elas irão acometer músculo, pele e também tecido conjuntivo. Aqui nesse slide nós temos a imagem de vários tecidos que podem ser infectados e cada um deles apresenta uma denominação diferente dependendo de onde se encontra a infecção. Então nós temos infecção de epiderme, infecção de derme ou infecção da tela subcutânea ou hipoderme. Ao infectar esses tecidos, também poderá haver infecção dos seus anexos, ou seja, infecção do pelo, infecção da glândula sebácea, infecção do folículo piloso. A próxima pergunta dessa videoaula é: a flora da pele, ela é toda igual? Podemos observar por essa imagem que a flora da pele, ela apresenta variações e essas variações vão depender se estamos falando da pele da parte superior do corpo ou da parte inferior do corpo, além se estamos falando da região anterior ou da região posterior do corpo. Quando olhamos na nossa imagem do lado direito, a parte de trás do corpo, observamos que a região da cabeça é formada principalmente por flora composta por bactérias gram-positivas. Aqui no gráfico, nós podemos identificar as bactérias gram-positivas pela cor azul ou roxa e as bactérias gram-negativas pela cor vermelho, verde ou amarelo. Então, pensando apenas na parte de trás do corpo, nós temos um acúmulo de bactérias gram-positivas na parte superior do corpo. Do pescoço para baixo, predominam bactérias gram-negativas. Agora, quando analisamos apenas a parte da frente do corpo, nós observamos que as bactérias gram-positivas, elas predominam na parte superior, ou seja, face e pescoço, e na parte inferior,
superior, ou seja, pernas e pés. Na parte central, composta principalmente pelo abdômen, pelo tórax e pelos membros, além dos dedos, observamos principalmente um predomínio de bactérias gram-negativas. Isso é importante porque, dependendo da infecção, da região infectada, vai definir o tratamento. Além disso, nós temos aqui duas observações. As bactérias gram-positivas, elas podem ser de dois grupos. Podem ser as propionobactérias, são bactérias envolvidas na acne, e temos também as bactérias piogênicas, Staphylococcus e Streptococcus, que são bactérias envolvidas na produção do pus. Esses dois grupos de bactérias são extremamente importantes nas infecções de pele e tecidos moles. Aqui nós podemos observar diversas piodermites. E o que são piodermites? São infecções associadas a bactérias piogênicas, ou seja, as formadoras de pus. Como nós vimos, são elas Staphylococcus e Streptococcus. Se a infecção acontece no folículo piloso, essa infecção, essa piodermite, ela é chamada de foliculite. Se a infecção ela acomete a epiderme, ela é chamada de impetigo. Se a infecção acomete a derme superficial ou a derme média, é chamada de ectima. Se a infecção acomete agora, além do folículo piloso, também a glândula sebácea, essa infecção é chamada de furúnculo. Se acomete a derme profunda, essa infecção se chama erisipela. Se acomete a derme profunda e um pouco da hipoderme, é chamada de celulite. E se acomete a derme profunda e a hipoderme mais profunda, é chamada de fasciite. Então, dependendo na qual o tecido é acometido, essa infecção ela tem uma denominação própria. Aqui nós podemos ver imagens de diversas infecções de pele e tecidos moles. Aqui nós temos uma foliculite, ou seja, uma infecção do folículo piloso. Apenas o folículo piloso está infectado. Veremos quais as principais bactérias que podem causar esse tipo de infecção. Aqui em cima nós temos o impetigo. O impetigo já envolve a epiderme, ou seja, a bactéria envolve a região mais superficial da pele. Aqui nós temos a celulite e também a erisipela. Tanto celulite como erisipela envolve a derme profunda, sendo a celulite envolvendo, além da derme profunda, também a hipoderme. E qual a fisiopatologia das doenças de pele e tecidos moles? Então, na verdade, o que acontece é um desequilíbrio entre fatores agressores e fatores protetores. Quais são esses fatores agressores? Podem ser, por exemplo, a poluição, podem ser substâncias ácidas ou substâncias erosivas, além de micro-organismos que não pertencem à flora normal ou que pertencem à flora normal, mas por algum motivo ele prolifera exacerbadamente, causando algum tipo de infecção. Então, de um lado nós temos esses fatores agressores. Do outro lado, nós temos os fatores protetores. E um dos fatores protetores é a própria integridade da pele. A pele funciona como uma barreira mecânica. Ela é íntegra, ela impede que micro-organismos penetrem a pele e adentrem tecidos mais profundos. Quando essa pele ela perde a integridade, ou por substâncias erosivas ou ácidas, ou a poluição, por exemplo, há abertura para a entrada dos micro-organismos. Além da integridade da pele, outro fator protetor é a própria microbiota residente da pele. Essa microbiota ela compete por outros micro-organismos que podem causar infecção de pele, portanto impede que haja instalação de infecções de pele e tecidos moles. Atravessando a pele, ou seja, a pele não íntegra, ou atravessando a microbiota, nós temos o terceiro fator protetor, que é a imunidade celular inicialmente e a imunidade adaptativa posteriormente. Então, as infecções de pele elas acontecem quando os fatores agressores atravessam os fatores protetores. E as infecções de pele elas podem se tornar infecções mais complicadas, de modo que um impetigo ou um ectima, que são infecções da epiderme, elas podem evoluir para infecções da derme, causando uma erisipela, causando posteriormente uma celulite e até uma fasciite, se as bactérias conseguirem chegar à derme profunda e a hipoderme. Assim como a foliculite, que é uma infecção do folículo piloso, pode se transformar
transformar no furúnculo, que é uma infecção que envolve, além do folículo piloso, também as glândulas sebáceas. De modo que, se uma infecção de pele não for tratada, ela pode progredir para infecções de tecidos mais profundos. Aqui nós temos os principais agentes etiológicos, ou seja, os agentes etiológicos mais frequentes encontrados em cada uma das infecções de pele e tecidos moles. Por exemplo, o impetigo, ele se divide em impetigo bolhoso e impetigo seco. Já veremos a diferença entre eles. Mas no impetigo bolhoso, o principal agente etiológico é o Staphylococcus aureus, enquanto que no impetigo seco, o principal agente etiológico é o Streptococcus pyogenes, muito embora a infecção também possa ser causada pelo Staphylococcus aureus. Na foliculite, o principal agente etiológico é o Staphylococcus aureus e no furúnculo e no carbúnculo também o Staphylococcus aureus é o principal agente etiológico. Nessas infecções, podemos observar nessa tabela que elas também podem ser provocadas pelo Streptococcus pyogenes, muito embora não seja o principal agente etiológico. Já na erisipela, na celulite e na faceite necrosante, o principal agente etiológico causadores dessas infecções é o Streptococcus pyogenes e, em segundo lugar, o Staphylococcus aureus. Então, podemos observar que nas infecções mais superficiais, o Staphylococcus aureus predomina como principal patógeno causador da infecção e nas infecções mais profundas, o Streptococcus pyogenes é quem predomina nas infecções. Então, podemos observar que as infecções de pele são principalmente causadas por bactérias gram-positivas, mas isso não significa que bactérias gram-negativas também não possam causar infecções de pele. E quais são as principais bactérias gram-negativas que podem causar infecção de pele e tecidos moles? Principalmente as enterobactérias, E. coli, Proteus, Klebsiella, dentre outras. Muito embora em queimaduras, por exemplo, predomina a Pseudomonas aeruginosa como a principal bactéria gram-negativa causadora de infecções. E que fatores podem contribuir para a evolução das piodermites? Um dos fatores são os mecanismos de defesa. Por exemplo, o paciente com crescimento epitelial normal dificilmente vai ter infecção de pele, porque a pele, mesmo sendo agredida, ela se regenera e volta a produzir uma barreira mecânica contra as infecções. Também o pH é um mecanismo de defesa. O pH da pele fica em torno de 5,5. Abaixo disso, poderá contribuir com as infecções de pele. A hidratação adequada também é um mecanismo de defesa, e a hidratação adequada ela acontece principalmente em virtude da oleosidade da pele, e a microbiota residente, como nós vimos, também é um mecanismo de defesa, além da própria imunidade. Então, qualquer um desses mecanismos de defesa, quando apresentam alguma falha, a chance de instalação de infecção de pele e tecidos moles, ela acontece mais facilmente. E quais os fatores de risco para o desenvolvimento de uma piodermite? Então, nós temos diabetes, insuficiência renal, as leucemias, desnutrição, o alcoolismo também é um fator de risco importante, doenças imunossupressoras como a AIDS, o uso de fármacos imunossupressores, além de fatores agressores como o próprio verão, o sol, a umidade mais baixa. Tudo isso poderá produzir agressões de pele, diminuindo assim a barreira mecânica para a entrada de micro-organismos. Você está gostando da aula até aqui? Você acha que o conteúdo que você está vendo é relevante? Então assine o canal, compartilhe com outras pessoas esse conteúdo, esse vídeo, e também não deixe de marcar o sininho, pois ele vai te notificar quando tiver novos vídeos. Aqui na tela está aparecendo algumas das minhas redes sociais. Se vocês quiserem me seguir, lá podemos trocar uma ideia e continuar a discussão que iniciamos aqui nessa videoaula.